Capítulo 2 – Cooperativismo, Legislação e Estado. Nesse capítulo, analisaremos as primeiras políticas de Estado para fiscalizar e fomentar as associações e cooperativas. Abordaremos de que forma algumas políticas foram implantadas no Brasil e em Santa Catarina e como influenciaram na criação e no fomento das cooperativas no oeste catarinense, especialmente na segunda metade do século XX. Durante o período militar, as cooperativas de produção receberam grandes incentivos fiscais e financiamentos para que fossem braços do Estado brasileiro na modernização agropecuária e no controle das revoluções sociais no campo. Enquanto as cooperativas agropecuárias eram estimuladas, as de crédito sofreram com a fragilização, voltando a ganhar força apenas no final da década de 1980. Legislação cooperativa no Brasil. A maior parte da bibliografia sobre o cooperativismo costuma delimitar a ação do Estado no sistema após 1930, apesar de datar de janeiro de 1903 a primeira referência legal ao cooperativismo no país, facultando aos profissionais da agricultura e indústrias rurais a organização de sindicatos para a defesa de seus interesses. Brasil, 1903, página 45, Apu de Mendonça, 2002, página 39. Segundo a autora, as cooperativas seriam concebidas desde o início do século XX como elemento viabilizador da racionalização produtiva e comercial da agricultura e também como instrumento de arregimentação e organização da dispersa e isolada população rural, sobretudo após as consequências do fim da escravidão, incutindo-se na população rural as virtudes da solidariedade. Supunha-se estar combatendo suas tendências atávicas, tornando-a força produtiva nova, coletiva. Mendonça, 2002, página 28. Apesar de uma intervenção do Estado sobre as organizações cooperativas ter se intensificado apenas após 1930, podemos perceber que, de alguma forma, as organizações populares já eram citadas nas constituições brasileiras. A primeira, de 1824, proibia as cooperações de ofícios, seus juízes, escrivões e mestres. A Constituição de 1891, a primeira da República, não cogitava cooperativas, mas seu artigo 72 assegurava a liberdade de associação. Em 1903, o Brasil tem sua primeira lei cooperativa, o Decreto 979, de 6 de janeiro, segundo Pinho, 1991, volume 1, página 29, faculta a formação de sindicatos aos profissionais da agricultura e de indústrias rurais. Em 1907, um novo decreto passaria a reger os sindicatos profissionais e as organizações cooperativas, o decreto número 1637 de 5 de janeiro, que determina, no artigo 10º, as sociedades cooperativas que poderão ser anônimas em nome coletivo ou em comandita. São regidas pelas leis que regulam cada uma dessas formas de sociedade com as modificações estatuídas na presente lei. Esse decreto facultava a associação no sindicato dos que quisessem se associar em uma cooperativa. Nota de rodapé. Links de acesso para constituições e decreto mencionado. Final de nota de rodapé. Outra lei que normatizava a constituição de cooperativas é o Decreto 17.339, de 2 de junho de 1926. Aprova o regulamento destinado a reger a fiscalização gratuita da organização e funcionamento das caixas Raiffeisen e bancos Lusati. Em seu artigo 1º, parágrafo único, o regulamento citado pelo decreto determina: o Serviço de Inspeção e Fomento Agrícolas promoverá nos meios agrícolas a ideia e a prática da organização cooperativa, em ordem a se tornar o crédito agrícola fator decisivo do progresso econômico do país, e velará pela exata aplicação da lei a fim de evitar a deturpação ou a ruína dos institutos de crédito cooperativo, verificando se estão devidamente organizados e se preenchem os fins a que se destinam, de modo que realizem principalmente obra de elevação social e moral.
Mendonça aponta que os pioneiros da difusão da doutrina cooperativista no Brasil foram alguns agrônomos que, além de terem formação comum, também ocupavam cargos no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, após 1930 Ministério da Agricultura, o que lhes conferia o lugar de porta-vozes da leitura estatal acerca do tema. Mendonça, 2002, página 30. Nota de rodapé. Links de acesso para decretos mencionados. Final de nota de rodapé. Em relação à sua liberdade de se organizar, houve uma ferrenha discussão a partir dos anos 1920 até final da década de 1930 de duas alas dentro do governo. Para um grupo, a cooperativa era tida como uma seção econômica dentro do sindicato, devendo ser totalmente subordinada. Enquanto para o outro grupo, a cooperativa seria passível de total autonomia, podendo congregar profissionais não legalmente sindicalizados. Mendonça, 2002, página 33. Entre 1888 e 1930, houve grande discussão e defesa da necessidade de ter mais crédito para produzir e tirar o Brasil rural do atraso. Dessa forma, num debate iniciado para se definir os instrumentos de captação do crédito agrícola, se inseriu a temática da cooperativa rural, inúmeras vezes confundida, nos documentos de época, com o que visualizava-se como sindicato. Mendonça, 2002, página 23. Após 1930, em função de todo um reordenamento de poder dentro do Estado, o cooperativismo passou a sofrer uma maior intervenção deste. Enquanto até esse momento o cooperativismo não chegara a transcender o estatuto de um projeto político, agora ele ganharia o status de uma prática governamental, ao sabor das tendências nacionalizantes e centralizadoras portadas pelos atores que engendraram o golpe e a formação de um novo Estado no Brasil. Mendonça, 2002, página 41. O Decreto 22.239, de 1932, foi uma das primeiras grandes interferências do Estado no cooperativismo e durante décadas norteou a prática do sistema no Brasil. Ele reforma as disposições do Decreto Legislativo número 1637, de 5 de janeiro de 1907, na parte referente às sociedades cooperativas. Para Schneider, o cooperativismo era percebido pelo Estado como uma das soluções para os problemas gerados pela crise conjuntural, que foi agravada pela crise estrutural resultante da frágil base monocultura cafeeira em que estava apoiada a economia brasileira. Convinha diversificar a economia rural e as cooperativas poderiam ser um instrumento para essa diversificação, protegendo e fomentando as pequenas explorações rurais familiares e apoiando atividades agroindustriais. 1999, página 402. Na Constituição de 1934, artigo 113, inciso 12, é garantida a liberdade de associação para fins lícitos. Nenhuma associação será compulsoriamente dissolvida senão por sentença judiciária. O artigo 120 reafirma essa liberdade decretando que os sindicatos e associações profissionais serão reconhecidos de conformidade com a lei. Em 1933, o Decreto 23.611 revoga o Decreto 979 de 1903 e torna facultativa a criação dos consórcios profissionais cooperativos. Já em 1934, é promulgado o Decreto 24.647 de 1934, que revoga o de 1932, instituindo o cooperativismo sindicalista por meio de consórcios profissionais cooperativos. Pinho, 1991, volume 1, página 39. Em 1937, a Carta Constitucional garante a liberdade de associação e atribui aos Estados competência para legislar sobre cooperativas com o objetivo de suprir deficiências da lei federal. Pinho, 1991, volume 1, página 40. Nota de rodapé. Links de acesso para decretos e Constituição mencionados. Final de nota de rodapé. A promulgação da Constituição do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, promoveu grandes mudanças nos movimentos sociais, especialmente no associativismo. O Decreto 581, de 1 de agosto de 1938,
revoga os decretos de 1933 e 34 e revigora o número 22.239 de 1932, complementando as normas cooperativistas de 1932. O sindicalismo cooperativista é revogado e passa a haver grande centralização da política de cooperativização rural em torno do Ministério da Agricultura, obrigando as cooperativas a nele se registrarem. Em 19 de outubro de 1943 é promulgado o Decreto-Lei 5.893, que dispõe sobre a organização, funcionamento e fiscalização das cooperativas. Segundo Mendonça, essa lei instituiu uma cooperativa fortemente burocratizada e controlada em seus mínimos detalhes, cabendo ao Ministério, inclusive, controlar seu movimento financeiro mensal ou mesmo indicar-lhe interventores. 2002, página 59. Para a autora, o forte controle do Estado no cooperativismo era compensado via fomento dos incentivos prestados pelo Ministério à cooperativização mediante dois tipos de expedientes, os fiscais e os creditícios. Mendonça, 2002, página 61. Nota de rodapé. Links de acesso para decretos mencionados. Final de nota de rodapé. Em 1943, também é criada a Caixa de Crédito Cooperativo, pelo Decreto-Lei nº 5.893, em 1951, transformada em Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, com o objetivo de promover assistência e amparo às cooperativas. Segundo Mendonça, é preciso ficar atento à generalização da maioria dos estudos sobre cooperativismo que ressaltam a intervenção estatal apenas após 1930. Em sua pesquisa sobre cooperativização agrícola do Estado brasileiro, a autora aponta que é necessário analisar a configuração de uma política estatal das lutas ocorridas entre 1910 e 1945, aqui tomado como significativamente expressivo para o estudo das relações entre classe, dominante agrária e Estado no que tange ao objeto em foco. Mendonça, 2002, página 20. A autora acredita ser fundamental resgatar que a definição dos contornos de um projeto de cooperativização rural, bem como dos instrumentos que o tornaram numa prática pública, deita raízes no próprio mundo agrário e seus porta-vozes, ainda no âmbito da República Velha, consistindo, para além dos seus aspectos econômicos, numa estratégia política para a manutenção do sistema de dominação até aí vigente no campo, sem alterações na tradicional estrutura de propriedade agrária. 2002, página 20. Para a autora, o apoio à criação de cooperativas agrícolas e à construção da relação Estado-cooperativa pode ser percebido não só como instrumento de subordinação da suposta pequena produção aos ditames da acumulação capitalista, mas também como uma estratégia alternativa para o controle social e políticos dos agentes sociais envolvidos na produção agrícola por parte do Estado, sem a necessária mediação dos donos da terra. Mendonça, 2002, página 21. Nota de rodapé. Links de acesso para decretos mencionados. Final de nota de rodapé. Segundo Mendonça, a relação entre cooperativismo e Estado entre 1910 e 1945 foi um embate entre projetos e agentes políticos dispares. Para a autora, o que melhor demonstra essa disputa é a evidência dos 7 decretos-lei entre 1932 e 1945, uma sucessão de revogações e ou renovações de atos precedentes, uma luta política das mais acirradas. Mendonça, 2020, página 45. Dentro desse período, a autora aponta também que a política de crédito não veio a se constituir no principal instrumento de incentivo à cooperativização rural, nem por parte do próprio Ministério da Agricultura, nem por parte do Banco do Brasil, o que joga a luz sobre outro foco, os instrumentos fiscais, estes sim, poderosas alavancas da política cooperativista do Estado brasileiro entre 1930 e 1945. Mendonça, 2002, página 88. Para Pinho, o período que abrange de 1932 a 1965 foi um momento no qual houve um grande crescimento das cooperativas no Brasil sob apoio legal e institucional do Estado,
Com a ditadura em 1964, haveria uma extinção quase total das cooperativas de crédito e um fortalecimento do cooperativismo agrícola, o qual passaria a se destacar nas políticas de governo para a modernização da agricultura e sua industrialização. Entre 1964 e 1985, instrumentalizaram-se as cooperativas produtoras de grãos para servir às políticas de exportação do governo com o aumento da exportação de produtos primários, empenhado em diminuir a crescente dívida externa. Para Baldissera, 2012, que foi associado e colaborador da cooperativa Cooperalfa de Chapecó, Santa Catarina, o período da ditadura foi muito promissor. Para nós, a ditadura sempre foi positiva, porque foi a época em que a cooperativa teve mais chance de subir, de capital e de tudo. Tempo do Geisel. Teve uma visita do Geisel ali na cooperativa. Para nós, a ditadura foi só lucro. Um dos benefícios foi o preço mínimo e ajudou nos financiamentos bastante. Para mim, a agricultura começou a alinhar na ditadura. Começaram a comprar carro, Jeep. Antes ninguém tinha Jeep. Entre 1966 e 1970, de acordo com Pinho, 1991, o cooperativismo passou por uma crise e, ao mesmo tempo, reorganização do sistema. O Decreto-Lei 59, de 21 de novembro de 1966, define a política nacional do cooperativismo, cria o Conselho Nacional do Cooperativismo, CNC, e revoga o Decreto 22.239 de 1932. Cria exagerado sistema de controle estatal e dá outras providências. Pinho, 1991, volume 1, página 54. Logo após, em 1967, o Decreto 60.597 regulamentou o anterior. Com essa lei, é atribuída a função de fiscalização das cooperativas de crédito ao BNCC, das de habitação ao Banco Nacional de Habitação, BNH, das demais cooperativas ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, INDA. Em 1967, também foi posto em prática o Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR, tornando o crédito rural um instrumento permanente e com função estratégica dentro das políticas oficiais de promoção da agricultura brasileira. Búrigo, 2007, página 62. Nota de rodapé. Link de acesso para decreto mencionado. Final de nota de rodapé. Em suas pesquisas, Búrigo demonstra que as análises sobre o papel do crédito rural mostram que desde o seu início o SNCR esteve inclinado a fortalecer o modelo produtivista, atrelado a uma lógica de incentivo à subordinação da agricultura ao setor industrial. 2007, página 64. O crédito, como parte importante do processo de modernização agrícola, era um dos projetos a ser executado pelo Estado na busca dos seus objetivos. Segundo Simon, o crédito rural oficial, em vez de estar a serviço de políticas de desenvolvimento rural, atendeu apenas aos objetivos da política de modernização, aumentando a utilização de insumos industriais no setor agrícola. Simon, 1992, Apud Búrigo, 2007, página 65. Em trabalhos como o relatório da Comibel, o Plano de Metas de 1956 a 1960, o Plano Trienal de 1963 a 1965, o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, de 1964 a 1966, o crédito rural passou a ser encarado como peça-chave nas políticas de desenvolvimento do país. Búrigo, 2007, página 62. Essas políticas de crédito rural, na maioria das vezes, priorizavam os proprietários de terra. Segundo Vanderlei, 2009, página 46, a modernização agrícola foi feita pelos e para os proprietários de terra, uma modernização feita sob o comando da terra. As cooperativas também foram privilegiadas. Pesquisando dados do Banco Central do Brasil de 1975, Schneider, 1981, indica que as cooperativas receberam 15% do total do crédito rural destinado ao setor. O Nordeste, que em 1975 possuía 21% das cooperativas agrícolas brasileiras e 17% do total de associados, recebeu menos de 6% dos recursos destinados a cooperativas. Já a região Sul, com 33% das cooperativas e cerca de 50% dos associados, foi beneficiada com mais de 70% desse crédito. Schneider, 1981,
página 21 a 23. Pelos dados analisados, o autor demonstra que as desigualdades regionais no Brasil são também visíveis no âmbito das cooperativas, tendo como base a pesquisa socioeconômica das cooperativas de produtores e de produção agrícola brasileira de 1975. Schneider aponta que há uma concentração do cooperativismo agrícola nas regiões mais desenvolvidas do Sudeste e do Sul. As duas regiões juntas detêm 70% das cooperativas e 80% do total de produtores associados. 1981, página 20. Complementa o autor que o Rio Grande do Sul e Paraná têm mais cooperativas e cooperados do que a soma das outras 3 regiões restantes. Schroeder, 1997, defende que, principalmente nos estados do Sul, a política modernizante não visou a eliminação dos pequenos agricultores, pelo contrário, buscou a transformação qualitativa das características desses produtores para que fossem integrados de forma compulsória às necessidades de acumulação de capital mais geral. Búrigo, 2007, página 65. Para tanto, as cooperativas eram de fundamental importância a fim de inserir pequenos produtores na nova dinâmica agroindustrial. O ano de 1971 tornou-se um dos mais marcantes para o cooperativismo como um todo no Brasil. A Lei 5.764, de 1971, que norteia o cooperativismo até a atualidade, segundo Schneider, foi simultaneamente liberal, paternalista e intervencionista. 1999, página 406. A promulgação da lei cooperativista tinha uma orientação claramente empresarial, estimulando a fusão de cooperativas menores com as mais bem estruturadas e fomentando a tecnificação em prol da qualidade. Apesar de algumas limitações que impôs ao sistema, a nova lei acabou com o longo capítulo das proibições legais anteriores e, em parte, devido à pressão de lideranças cooperativas, deu tratamento moderno ao sistema operacional das cooperativas, permitindo diversificar suas atividades, ingressar na agroindústria, constituir empresas-sociedades não cooperativas, para agilizar certas operações e serviços, abrindo as possibilidades legais para concorrer com as empresas capitalistas no mercado. Schneider, 1999, página 406. Nota de rodapé. Link de acesso para a lei mencionada. Final de nota de rodapé. Araújo afirma que a partir dessa lei transparece a concepção de quanto pode ser considerado uma força social a ação cooperativa, passível de ser direcionada politicamente. 1982, página 125. As políticas de crédito que se intensificam para o cooperativismo a partir da década de 1970 demonstram, segundo Corradini, que as cooperativas agropecuárias se enquadram e se articulam com o processo de expansão do capital, atuando no sentido da complementação do capitalismo associado dependente e do Estado autoritário. 1982, página 14. No primeiro e no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, é possível notar a preocupação do governo em modernizar a agropecuária e inseri-la no novo modelo econômico que se constituía. No primeiro PND, observamos que uma das ações para efetivar o programa de modernização, visando consolidar o poder de competição nacional, era o desenvolvimento da empresa agrícola para criar agricultura organizada à base de métodos modernos de produção e comercialização. Para o crescimento e a expansão do mercado, um dos objetivos era eliminar a agricultura de subsistência. No primeiro PND, não temos referências às cooperativas, mas no segundo PND as coloca como braços importantes do governo na execução das políticas de modernização. O plano defende que a agropecuária tem contribuição muito significativa para o crescimento do PIB e mostrando ser o Brasil capaz de realizar a sua vocação de supridor mundial de alimentos e matérias-primas agrícolas, com ou sem elaboração industrial. Segundo o PND, 1974, página 4. Para atingir esse objetivo, o Estado efetiva amplo apoio às formas de organização de produtores, especialmente cooperativas, objetivando ganhos de escala nas operações de compra e venda, assistência técnica e prestação de serviços. Segundo o PND, 1974, página 29. Segundo Matos, o terceiro PND reconheceu como setores prioritários da economia brasileira
a agricultura e o desenvolvimento de novas fontes de energia. Quanto aos seus objetivos, o terceiro PND pouco se diferenciava dos planos anteriores. 2002, página 69. Citando o cooperativismo da seguinte forma: a política de participação social incluirá aperfeiçoamento das formas tradicionais de organização e participação dos trabalhadores, sindicatos, cooperativas, e a promoção de outras formas legítimas de associativismo, aprimoramento do sistema de relações entre empregados e empregadores, dos processos de negociação e das formas de participação dos trabalhadores nas atividades das empresas. Terceiro PND, 1980, página 72. Nota de rodapé. Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, disponível em bibliotecadigital.economia.gov.br. Final de nota de rodapé. Apesar do slogan "Plante que o governo garante", do terceiro PND de 1980 a 1985, o plano de modernização da agropecuária ficou muito mais no papel do que na prática, devido principalmente à crise econômica mundial. Para Matos, 2002, o terceiro PND não pôde ser considerado um plano, mas uma simples declaração de intenções do governo. Ao analisar os planos de governo pós o segundo PND, Matos constata que o período que se iniciou com o terceiro PND e que perdurou durante praticamente toda a década de 90, prevaleceu a falência do planejamento no Brasil e um profundo descrédito quanto ao seu potencial. 2002, página 176. Na década de 1970 e início da década de 1980, o governo federal investe muito nas cooperativas agropecuárias. São financiamentos a juros zero ou muito baixos, isenções fiscais, programas para fortalecimento, entre outros. Com o apoio recebido pelo governo, as cooperativas investem em seu crescimento. Para a Hasse, no afã de reter parte do dinheiro que circulava entre seu universo de associados, as cooperativas montaram lojas de insumos, supermercados, empresas de transporte e indústrias de óleos, adubos e rações, aproveitando todos os incentivos e facilidades oferecidos pelo governo durante o milagre econômico. Geraram conglomerados que disputavam um lugar ao sol entre empresas nacionais e estrangeiras. Hasse, 1996, página 42. As cooperativas de Santa Catarina, também as do Oeste Catarinense, paralelamente à comercialização da safra de seus associados, assumem o papel de produtor e fornecedor de insumos agropecuários, principalmente quando investem na produção de sementes selecionadas e rações, além da industrialização de milho e soja, produtos esses que comercializam para os associados. Dessa forma, elas participam da composição do complexo agroindustrial de três maneiras: fornecendo insumos agrícolas e industriais, seus e de empresas parceiras, recebendo a produção agrícola dos associados e processando essa produção. Outro projeto de fomento ao cooperativismo, o primeiro Programa Nacional de Cooperativismo, PRONACOP, 1976 a 1979, se propôs a dinamizar o sistema cooperativista brasileiro, abrangendo atividades que, em síntese, atendam às áreas de educação, pesquisa, assistência técnica, organização e administração, crédito, comercialização, industrialização, zoneamento, integração cooperativista, controle e fiscalização. INCRA, BNCC, Embrater, OCB, 1976, página 7. O PRONACOP estava alinhado ao segundo PND e aos planos de desenvolvimento do governo, caracterizando-se por três objetivos principais: elevar e manter os índices de aprimoramento empresarial das cooperativas, elevar e manter os índices de participação do sistema cooperativista na economia nacional, aprimorar os mecanismos da cooperativa relativos aos aspectos sociais de participação dos cooperados nos seus benefícios econômicos. INCRA, BNCC, Embrater, OCB, 1976, página 8 a 9. Esse projeto triplicaria as verbas governamentais para tal fim, sendo implantado por órgãos governamentais, INCRA, Embrater e BNCC, fazendo parte da estratégia de modernização e aumento da produtividade física da agricultura brasileira.
Corradini, 1982, página 54. Pelo Decreto número 90.393, de 30 de outubro de 1984, o Estado cria a Secretaria Nacional de Cooperativismo, Senacop, no Ministério da Agricultura e dá outras providências. O órgão passa a fomentar, prestar assistência técnica, coordenar e fiscalizar as atividades relativas à expressão do sistema cooperativista e do associativismo rural, de conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Cooperativismo, CNC. A partir desse momento, a fiscalização das cooperativas, que era a incumbência do INCRA, passa a ser do Senacop. Imagem mostrando um recorte de jornal antigo com o título em letras maiúsculas, Pronacop trabalhando pelo cooperativismo. O texto está impresso em colunas estreitas e relata ações do Programa Nacional de Cooperativismo, Pronacop, em Santa Catarina, mencionando reuniões, capacitações e iniciativas voltadas ao fortalecimento do movimento cooperativista no Estado. O papel tem tonalidade amarelada, indicando envelhecimento, e há marcas de encadernação à esquerda, próximo à margem do texto. Abaixo do recorte aparece a referência em itálico, Jornal da Produção, abril de 1977. Fonte Acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito, CEMAC. O Programa Institucional de Cooperativismo, PICOP, 1984, elaborado por vários pesquisadores, tanto de instituições acadêmicas quanto de cooperativas e órgãos ligados ao governo, CNPq, SDS, SET, FINEP, USP, Coopercultura, BNCC, CEPLAN e IPLAN, tinha por objetivo estimular a geração e a difusão de conhecimento e tecnologias, através de trabalhos e pesquisas, do desenvolvimento de recursos humanos, do desenvolvimento tecnológico e da interpretação interinstitucional que permitam beneficiar cooperativas e cooperados pela eficácia e autonomia dos processos econômicos e sociais e pelo aumento do grau de participação no processo de desenvolvimento. CEPLAN, CNPq, 1984, página 14. Além disso, procurava ordenar e sistematizar os esforços institucionais do país para o setor cooperativo, até agora dispersos sem qualquer planejamento local, regional ou nacional. CEPLAN, CNPq, 1984, página 12. Apesar dos programas de apoio, é neste período que o cooperativismo começa a levantar a bandeira da autonomia do sistema em relação ao Estado. Em 1984, era instituída a Frente Parlamentar do Cooperativismo, FRENCOP, formada por deputados e senadores de várias filiações partidárias. Tinha o objetivo de executar ações em prol do cooperativismo. Em 1987, Santa Catarina cria a Frente Parlamentar Cooperativista na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, FRENCOP, sendo o primeiro estado a fazê-lo, logo após a instituição da FRENCOP no Congresso Nacional. Com a criação da FRENCOP, a partir de 1985, as discussões se intensificam, objetivando a inclusão da autonomia cooperativa na nova Constituinte que começava a ser debatida. O cooperativismo queria ser livre da fiscalização e intervenção do Estado. Muitas leis em benefício e apoio ao setor começam a surgir e, inclusive, passam a fazer parte da Constituição Brasileira de 1988 e também a catarinense, promulgada em outubro de 1989. Junto com a Lei 5.764, a liberdade de associação sem autorização estatal, conquistada na Constituição de 1988, é tida pelas cooperativas como um dos maiores marcos do sistema no Brasil. Em seu artigo 5º, inciso 18, a Constituição aponta que a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Em janeiro de 1989, o cooperativismo refletia sobre a conquista da liberdade, como podemos ver na capa do jornal Elo Corporativo. Imagem mostrando a capa de uma edição antiga do jornal Elo Corporativo, publicado em Santa Catarina em janeiro de 1989. O papel tem coloração amarelada, sugerindo a passagem do tempo. Na parte superior, o título do jornal aparece em letras grandes e estilizadas. Elo Cooperativo.
seguido da manchete central em destaque: o futuro do cooperativismo sem a tutela estatal. No centro da página há uma ilustração do mapa do Brasil, com pequenos desenhos que representam atividades típicas do cooperativismo, como agricultura, casas, árvores e símbolos de produção rural. Na parte inferior do mapa, uma fileira de pessoas caminha em direção ao território brasileiro, simbolizando a união e a construção coletiva. À direita da página, há 3 fotografias em preto e branco com legendas que indicam matérias internas. Fonte acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito CEMAC. Apesar de se verem livres das amarras do Estado, a partir da nova Constituinte, as cooperativas agropecuárias, a partir do final dos anos 1980 e início dos anos 90, não mudaram muito quanto à sua subordinação, pois, como defende Búrigo, entrou em cena a ótica neoliberal como orientadora da política econômica do país. Muitas delas continuaram a gerir subsídios oficiais, já que não estavam conseguindo adaptar-se às novas regras da economia. 2007, página 32. O início da década de 1990 não foi fácil para o cooperativismo como um todo. Para as cooperativas de crédito, a extinção do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, em meio ao Plano Collor, no dia 21 de março de 1990, foi impactante. Da noite para o dia, as cooperativas de crédito, que estavam há poucos anos retomando o movimento depois de 20 anos sendo restringidas, deixam de ter cheque compensado, forçando que as mesmas fizessem convênios com outras instituições financeiras. O movimento se viu diante de alguns dilemas: necessidade de novas parcerias para ter seus cheques compensados e operações de crédito garantidas. Sem o amparo do BNCC, as cooperativas enfrentaram dificuldades para acessar crédito e linhas de financiamento, comprometendo suas operações e o suporte aos cooperados. Para sobreviver à crise, foi preciso se reinventar. A extinção do BNCC impulsionou o crescimento das cooperativas de crédito de livre admissão, que se tornaram mais independentes e resilientes. Nota de rodapé. O Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, criado em 1951, tinha como objetivo assegurar assistência e amparo financeiro às cooperativas, mediante a realização de atos e operações peculiares, para que estas financiassem diretamente os seus associados. Final de nota de rodapé. O cooperativismo agropecuário, nos primeiros anos de 1990, enfrenta a crise econômica, crise política, crise de gestão pós-constituinte, êxodo rural e troca de moeda com muitas dificuldades. Grandes cooperativas brasileiras sucumbiram nesse período ou entraram em crise. Com a mobilização do sistema cooperativo pedindo socorro, o governo criou então o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária, o RECOP, em 1998, que permitiu a recomposição das dívidas das cooperativas e objetivou fazer o saneamento financeiro dessas organizações. O valor do empréstimo foi na ordem de 2,5 bilhões, 2 bilhões de dólares à época, sendo 1,5 bilhão, 1 bilhão e meio de dólares destinados à renegociação dos prazos das atuais dívidas, ou seja, para tirar as cooperativas do vermelho, e 1 bilhão de dólares para financiamento de novos projetos. É interessante notar que esses recursos foram dirigidos às grandes cooperativas, aquelas que deviam pelo menos 1 milhão de dólares à época. Albuquerque, Cirino, 2001, página 77. Em setembro de 1998, foi publicada a medida provisória número 1715, sancionando o RECOP e criando o SESCOP. Segundo Kozlovski, 2018, página 105, a ideia do RECOP surgiu após a securitização, Lei número 9.138 de 1995, limitada a 200 mil por mutuário e não incluindo a renegociação das dívidas das cooperativas e seus cooperados em montante superior a esse valor. Diante desse cenário, fazia-se necessário um programa que permitisse a renegociação das dívidas agrícolas. O objetivo de aprovar o SESCOP junto com o RECOP foi porque houve pressão para profissionalizar a gestão das cooperativas e o dinheiro recolhido ao Sistema S ia para outras entidades. Então, sugerimos que esses recursos fossem canalizados ao sistema cooperativista.
Kozlovski, 2018, página 106. Nota de rodapé. Links de acesso para decreto e medida provisória mencionada. Final de nota de rodapé. Ainda segundo o autor, o Recop foi primordial para a recuperação das cooperativas que estavam em dificuldade e aderiram ao programa. As que estavam melhores, o programa deu fôlego financeiro para novos investimentos. Com a aprovação do Recop em 1999, algumas cooperativas aderiram de imediato, outras organizaram-se para entrar em seguida. Mas demorou até 5 anos para algumas viabilizarem seu projeto, pois tinham de cumprir as exigências. Além disso, havia limite de recursos do governo federal e a cooperativa só era beneficiada se estivesse dentro dos recursos orçamentários daquele ano. Se não tivéssemos a renegociação das dívidas pelo Recop, tínhamos perdido muitas cooperativas. Perdemos algumas antes e outras não conseguiram chegar até o período de renegociação, mas teria sido um caos para o cooperativismo se não tivesse sido aprovado o Recop. Kozlovski, 2018, página 111. Apesar de o Paraná ter utilizado mais de 30% do volume total de recursos destinados às cooperativas de todo o Brasil, o Recop aprovou projetos de prolongamento de dívidas no valor total de 796 milhões para cooperativas de todo o Brasil. Kozlovski, 2018, página 114. No oeste catarinense, várias cooperativas se beneficiaram desse programa, negociando débitos e fazendo investimentos com prazos de até 20 anos para pagar. Apesar do Recop, aprovado em 1998, renegociar as dívidas das cooperativas, essas precisavam de uma linha específica de financiamento para crescimento pela agroindustrialização. Na verdade, o cooperativismo nunca teve uma linha de financiamento específica em termos de investimento. Todos os programas de financiamento eram de curto prazo e não permitiam investimentos altos e com prazos compatíveis com a capacidade de retorno do setor. Por isso, após a aprovação de Recop e Sescop, nós levamos ao governo a proposta de um novo programa que nasceu dentro da OCEPAR. Nosso argumento era que depois de reestruturar a dívida e conseguir o Sescop, precisávamos investir na agroindústria, agregar valor à exportação. Kozlovski, 2018, página 127. Em agosto de 2002, durante o lançamento desse plano, apresentavam-se os novos programas, entre eles o Prodecop, com a alocação de 2,1 bilhões em recursos. Pela primeira vez na história do cooperativismo, nós tínhamos uma linha de financiamento específica de investimento para o setor, de prazo longo. Foi uma conquista desse período que veio na esteira do Recop e do Sescop. Kozlovski, 2018, página 129. Um programa de grande repercussão e que passou a beneficiar os pequenos agricultores foi o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, criado em 1995 e que afetou diretamente as cooperativas, já que grande parte delas trabalhava com pequenos agricultores. Segundo o site do BNDES, o PRONAF destina-se a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. Além de beneficiar pequenos agricultores com financiamentos a juros zeros ou juros baixos, com prazos longos de pagamentos, o PRONAF também beneficiou cooperativas de agroindústrias através do PRONAF Agroindústria, que tem como finalidades investimentos, inclusive em infraestrutura, que visem o beneficiamento, a armazenagem, o processamento e a comercialização da produção agropecuária, de produtos florestais, do extrativismo, de produtos artesanais e da exploração de turismo rural. Em 1999, iniciava-se um amplo programa educacional com ênfase no caráter empresarial das cooperativas e programas de autogestão, com a criação do Sescop. A partir daquele momento, o modelo empresarial passaria a influenciar com mais ênfase a gestão das cooperativas, sendo que a gestão empresarial, eficaz e enxuta, vem cada vez mais tomando corpo nas cooperativas nos últimos anos. Mendonça acredita que o cooperativismo, fruto de uma prática discursiva e efetiva tradicionalmente vinculada à proteção dos pequenos, revelaria outras nuances na formação social e política brasileira,
prestando-se, sobretudo, como instrumento de subordinação política de frações da classe dominante ao novo projeto de Estado. Tal como em muitos outros aspectos da história da agricultura no Brasil, também o cooperativismo demonstraria o quanto esteve subordinado a interesses externos à própria agricultura, sendo esta instrumentalizada para dirimir conflitos nem sempre situados dentro dela. 2012, página 92. Citamos alguns programas que ganharam destaque nessa relação cooperativas versus governo. Certamente, se analisarmos mais, encontraremos mais leis, decretos e programas que, de uma forma ou outra, regem essa relação. No entanto, não pretendemos esgotar esse tema em apenas um livro. Focamos mais no cooperativismo agropecuário, pois é o forte da economia do oeste catarinense. As cooperativas de crédito mereceriam um livro à parte, apenas com a legislação e história destas, sem contar os demais ramos. O cooperativismo agropecuário se constituiu principalmente após a metade do século XX em entidade dependente de financiamentos para seus grandes projetos, como grande parte do cooperativismo no Brasil. Sem financiamentos governamentais ou de entidades privadas, as cooperativas agropecuárias dificilmente teriam se estruturado. Para o técnico em cooperativismo Vilmar Dal Bosco, 2012, as cooperativas tinham o apoio do Estado, desde que defendessem os valores do Estado. E foi o que muitas fizeram, defenderam a ditadura e depois a abertura política para que não tivessem seus financiamentos afetados. Procuraram não se indispor com os governos para ter acesso a grandes financiamentos visando a estruturação e custeio da produção. O BRDE, por exemplo, anunciou em 2015 que 90% dos seus financiamentos foram para o agronegócio. O agronegócio, em especial, as cooperativas responderam por 90% dos contratos de financiamento assinados no primeiro semestre desse ano, apontou o diretor de operações do BRDE, Wilson Quinteiro. Com a gama de investimentos que recebem do governo e com as pressões de mercado, muitas cooperativas vêm se constituindo como grandes empresas em nome da sobrevivência no concorrido mercado internacional em que cada vez mais se fazem presentes. Conforme Corradini, esse crescimento e essa centralização, ou gigantismo, tornam mais claras as divergências e mesmo a oposição de interesses específicos entre essa forma de cooperativismo e aqueles setores da indústria e do comércio que passam a sofrer concorrência mais direta. Nos últimos anos, essas divergências passaram a ser explícitas e a abranger os vários escalões do governo. Frequentemente, esses setores reivindicam do poder constituído uma mudança na legislação cooperativa no sentido de restringir seu tamanho e as atividades desenvolvidas, a fim de evitar concorrências com o setor privado, com as mais variadas justificativas ideológicas. A isso, as cooperativas respondem a seu modo. Os argumentos mais utilizados são a suposta eficiência econômico-social do cooperativismo, como causa de seu crescimento, a contribuição do cooperativismo para a solução de problemas sociais e ambientais, as vantagens que esse sistema teria para defender a economia da estatização, multinacionais e do perigo da socialização comunista. Corradini, 1982, página 58. Por ora, fica a reflexão de que, no começo do século XXI, o cooperativismo é compelido a se internacionalizar e a investir na profissionalização para enfrentar a competição de mercado globalizado. Trata-se de um cooperativismo que se agiganta empresarialmente e que muitas vezes se afasta ideologicamente de seu associado. Alguns cooperativistas acreditam que hoje esse seja seu maior desafio: manter-se no mercado cada vez mais competitivo, sem perder a proximidade com seus associados, principalmente os pequenos. O cooperativismo em Santa Catarina e no oeste catarinense, principal instrumento de ação política agrária. O desenvolvimento do oeste de Santa Catarina entrou na agenda do governo catarinense de uma forma mais efetiva a partir da criação da Secretaria de Negócios do Oeste, em 1963, que objetivava integrar política e economicamente a região ao resto do estado. Apesar de a atuação da Acaresc já se fazer presente na região, em nome do desenvolvimento do homem do campo. O cooperativismo foi beneficiado pelos investimentos feitos na região pela Secretaria, assim como pelas ações da Acaresc, como já citamos anteriormente. Além disso,
nenhum governo catarinense que se seguiu à referida criação deixou de investir pesado na modernização da agropecuária e no financiamento das agroindústrias. Imagem mostrando uma página antiga do Jornal da Produção, datada de outubro de 1975. O papel apresenta tom amarelado e algumas manchas características de documentos antigos. Na parte superior, o título em letras grandes e escuras diz Cooperativismo Catarinense. Abaixo, um texto em letras maiúsculas informa que existiam 161 cooperativas em Santa Catarina, organizadas em federações centrais e uma organização estadual, o SESC, destacando que as sociedades cooperativas eram consideradas meta prioritária pelo governo estadual. Na parte inferior da página, há uma fotografia aérea em preto e branco mostrando um grande complexo industrial identificado como Cooperalfa, localizado em Chapecó. É possível ver galpões amplos com o nome da cooperativa nos telhados, ruas internas e várias construções menores distribuídas ao redor, indicando uma estrutura consolidada e em funcionamento. Fonte Acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito, CEMAC. Ademais, vários projetos específicos para as cooperativas foram colocados em prática. As leis, os decretos e os projetos citados anteriormente refletiram também no cooperativismo catarinense. Também Santa Catarina criou seus próprios incentivos. A política agrária catarinense enfatiza o agricultor como elemento, meio e fim do desenvolvimento agrícola. Anais, 1975, página 28. Um dos primeiros programas e de grande impulso para o cooperativismo foi o incentivo ao cooperativismo através da Acaresc. Segundo documentos da referida entidade, o incentivo se deu em busca de melhores preços dos produtos produzidos pelos agricultores. O governo estadual estimulou a formação de cooperativas através do trabalho de extensão rural. O técnico pago pelo governo permanecerá junto à cooperativa até que a mesma esteja em pleno funcionamento e dispense o concurso do assessor. Ollinger, 1966, página 100. Em entrevista concedida ao Centro de Memória Alfa Maxi Crédito, CEMAC, em 2014, Ollinger destacou: todas as cooperativas de Santa Catarina, sem exceção, a partir de 1968, tiveram o dedo da Acaresc, através dos e das extensionistas que lá atuavam. O Banco do Brasil dava o dinheiro e a Acaresc ensinava a fazer e mobilizar os agricultores junto com a cooperativa em prol do cooperativismo. O projeto denominado Agricultura Prioridade 1, do governo de Ivo Silveira, tinha como objetivo expandir escritórios locais atendendo aos municípios de maior expressão no setor agropecuário desse estado. Santa Catarina, 1969. A expansão dos escritórios tinha por objetivo levar a assistência técnica, econômica e social articulada ao crédito educativo aos produtores rurais catarinenses, visando o aumento da produtividade do trabalho humano. Santa Catarina, 1969, página 2. As cooperativas, nesse projeto, eram um dos meios e metas a serem alcançadas. Um dos propósitos, além da assistência direta ao produtor via Acaresc, era o funcionamento de 70 cooperativas agropecuárias. Para justificar uma interferência do Estado nas cooperativas, podemos ver a fala de Glauco Ollinger, em uma publicação de 1966, página 2. No âmbito do cooperativismo rural, é comum constatar-se que a organização é dominada completamente pelos seus dirigentes, os quais manobram a economia dos cooperados como bem entendem. Os produtores, por sua vez, sentem que são explorados, porém, sabem que não são capazes de gerir uma cooperativa, seja por falta de tempo, seja por falta de conhecimentos. Nessas condições, permanecem à mercê da direção da cooperativa ou, o que é pior, dos intermediários. Segundo Moraes, a ação do governo para a constituição de cooperativas e sua fiscalização é positiva. Em 1964, o cooperativismo catarinense sofreu um impulso construtivo mediante a ação saneadora do governo, através da então Diretoria de Organização da Produção, Secretaria da Agricultura,
e de um efetivo trabalho de conscientização e assistência técnica desenvolvido pela Acaresc. 1971, página 3. Segundo o autor, após essa interferência, a ação fiscal do órgão normativo do cooperativismo no Estado determinou o cancelamento do registro de mais de 300 cooperativas. Moraes, 1971, página 3. Conforme Frazon, 2015, agrônomo que trabalhava na Acaresc e foi coordenador do cooperativismo no oeste catarinense no início da década de 1970, na década de 1960, a extensão rural preconizou que cada município ia ter uma cooperativa. Então o bom extensionista era aquele que tinha uma cooperativa, que tinha um sindicato, que tinha Clube 4S, que fazia também trabalho nessa área social, que tinha extensionista feminina para cuidar dessa questão do trabalho com mulheres. Aqueles extensionistas de frente organizaram cooperativas em seus municípios. Só que a boa parte delas, a grande maioria, não progrediu. Aí na década de 1970 o trabalho era unir as cooperativas que não progrediram através do PROEST, que envolvia o INCRA, a Acaresc e a Secretaria da Agricultura. O PROEST, idealizado em 1970 pela Coordenadoria Regional de Cooperativismo do Oeste, era um projeto do governo que tinha como um dos objetivos unir cooperativas, com o objetivo de fortalecê-las e melhorar seu poder de compra e venda. Segundo Eloy Frazon, que coordenou esse projeto, a Acaresc havia incentivado a criação de cooperativas e no decorrer do tempo notou-se que essas cooperativas, em quantidade muito grande, elas dependiam muito de administração. O pessoal não era preparado, então muitas não tinham sucesso. Frazon, 2012. Com o PROEST, essas que não tiveram muito sucesso foram aos poucos sendo incorporadas. Inclusive algumas que estavam razoavelmente bem, como a Cooper Xaxiense e a Cooper Chapecó, seguiram a indicação da Acaresc e acabaram se unindo para se fortalecer, dando origem à Cooper Alfa, atualmente a maior cooperativa agropecuária de Santa Catarina. Imagem mostrando uma página antiga do Jornal da Produção, datada de agosto de 1974, com papel amarelado e aparência envelhecida. O título principal, em letras grandes e escuras, diz Destaques Cooperativistas, seguido do subtítulo em negrito PROEST faz lançamento oficial com presença do presidente Geisel. Logo abaixo, um texto informa que o presidente Ernesto Geisel concedeu audiência a líderes cooperativistas durante o lançamento do Projeto Integrado de Desenvolvimento das Cooperativas do Oeste, PROEST. Ao centro, há uma fotografia em preto e branco mostrando o presidente Geisel em um ambiente interno, cercado por um grupo de homens de terno, aparentemente em um momento de conversa formal. Na parte inferior da página, outro título diz O encontro do presidente da República com cooperativistas catarinenses em Chapecó. O texto em colunas relata que o evento contou com a presença da comissão executiva do projeto PROEST, e teve como objetivo preparar dirigentes cooperativistas para a execução do programa, abordando temas como organização do trabalho, doutrinamento cooperativista, assistência técnica, amparo à comercialização e crédito. Fonte: Acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito, CEMAC. A ASCOP, que foi o primeiro órgão aglutinador de cooperativas do Estado, deu os primeiros passos para a uniformidade do movimento em todo o território estadual. Isso após as medidas adotadas por órgãos governamentais para a regularização das cooperativas até então existentes. Segundo o site da OSESC, em 1971, quando o governo federal efetivava as mudanças no cooperativismo, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC, sucessora da ASCOP, passou a representar efetivamente o sistema cooperativo catarinense para a criação e o registro de cooperativas, encarregando-se gradativamente dos serviços anteriormente sob responsabilidade de órgãos governamentais. A OSESC passou a coordenar e encaminhar a documentação correspondente às cooperativas catarinenses, a OCB, aos órgãos normativos estatais e à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, JUSESC. Por determinação do Estatuto, a OSESC também ficava responsável pela prestação dos serviços necessários ao perfeito desempenho e desenvolvimento das cooperativas de todos os segmentos.
Dentro da estratégia de desenvolvimento da agricultura catarinense, a partir da década de 1960, o cooperativismo é destacado como o principal instrumento de ação da política agrária de Santa Catarina. Moraes, 1971, página 2. No projeto de desenvolvimento e modernização da agricultura, o cooperativismo é destacado como principal ação política agrária do Estado de Santa Catarina, em consonância aos ditames do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. ANAS, 1975, página 25. Segundo Moraes, 1971, o Estado catarinense financiava as cooperativas em 3 frentes: financiamento de produção, financiamento de obras de infraestrutura e financiamento de comercialização agrícola. Banco do Brasil, Banco do Estado de Santa Catarina, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Acaresc e BNCC estavam à frente do fomento a esses objetivos. Moraes, 1971. O governo estadual mantinha 7 coordenadorias regionais de cooperativismo até meados da década de 1970, formadas por um técnico especializado em cooperativismo assessorado por um técnico em contabilidade. Essas coordenadorias atuam junto aos agentes locais de extensão rural, nos municípios dotados de cooperativas, e junto às cooperativas agropecuárias. Moraes, 1971, página 20. A assistência técnica prestada à cooperativa envolve desde os estudos preliminares para sua constituição, passando pela assistência administrativa e contábil, até a comercialização. Essa assistência tem por principal objetivo transformar as cooperativas em verdadeiras empresas através de uma administração competente. Moraes, 1971, página 30. A auditoria das cooperativas do Brasil era feita pelo INCRA em 1971 e 1984, quando pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1984, transferiu-se tal competência para o Ministério da Agricultura, dispondo-se sobre o regime jurídico do pessoal do INCRA e dando outras providências. Em Santa Catarina, a Secretaria da Agricultura, através da Coordenadoria de Organização da Produção e Abastecimento, COPA, por delegação do INCRA, era o órgão responsável pela promoção, assistência e fiscalização do cooperativismo. Moraes, 1971, página 22. Segundo Moraes, 1971, em 1971 havia 10 inspetorias regionais que fiscalizavam 224 cooperativas de primeiro grau e cooperativas de segundo grau do Estado. Nota de rodapé. Artigo 2º. A fiscalização e o controle das sociedades cooperativas, de que trata a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, bem como as atribuições de extensão rural e eletrificação rural, a cargo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, passam à competência do Ministério da Agricultura. Final de nota de rodapé. Imagem mostrando uma página do Jornal da Produção, datada de setembro de 1977, com aparência envelhecida e papel amarelado, típica de publicações antigas. O título em letras maiúsculas e centralizado diz: O INCRA, órgão executivo da Política Nacional de Cooperativismo. O texto, organizado em 3 colunas, explica o papel do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, como órgão responsável pela execução da Política Nacional de Cooperativismo, especialmente em Santa Catarina. A matéria destaca que o INCRA, por meio do Pronacop Santa Catarina, coordenava e supervisionava cooperativas, promovendo orientações técnicas, administrativas e legais, além de ações de fiscalização e registro das cooperativas. O artigo também enfatiza a importância da prevenção de irregularidades na gestão cooperativa, resumida pela frase destacada no meio do texto: melhor prevenir que remediar. A matéria menciona ainda a supervisão do órgão sobre o cumprimento de normas, assistência técnica e atualização do Cadastro Nacional das Sociedades Cooperativas, reforçando o papel do INCRA na organização e fortalecimento do cooperativismo catarinense.
Fonte: Acervo do Centro de Memória, Alfa Maxi Crédito, CEMAC. O documento intitulado Cooperativismo, Instrumento de Desenvolvimento Agrícola, escrito pelo engenheiro agrônomo Alberto O. Moraes, secretário executivo da Organização das Cooperativas de Santa Catarina, e apresentado no 5º Congresso Brasileiro de Cooperativismo, realizado em Salvador, Bahia, em setembro de 1971, apontava que naquele ano Santa Catarina contava com 82 cooperativas agropecuárias, que atuavam na comercialização de cereais, suínos, produtos de laticínios, avicultura, erva mate, fruticultura, farinha e fécula de mandioca e outros produtos, além de promover a compra em comum de fertilizantes, corretivos, defensivos, máquinas e outros bens de produção. 1971, página 4. O autor destaca que a política agrária catarinense apresentava naquele momento a seguinte estratégia de ação. Imagem mostrando um diagrama em preto e branco, composto por diversos retângulos conectados por linhas que indicam relações entre conceitos ligados ao cooperativismo. Na parte central, há uma sequência de blocos que formam o encadeamento principal. Comercialização leva a cooperativismo, que se conecta ao uso racional dos fatores de produção, seguido de abaixamento dos custos e elevação da renda. À direita do diagrama, ramificações detalham os elementos do uso racional dos fatores de produção, indicando 3 grupos principais: fatores associados à existência e subsídios, financiamento ligado ao crédito educativo, assistência técnica relacionada a ensino, pesquisa e extensão. Abaixo, outras conexões partem de cooperativismo, destacando estímulos governamentais, financiamento e assistência técnica, que por sua vez se relacionam à produção, infraestrutura e comercialização. O diagrama busca representar de forma esquemática como o cooperativismo e as políticas de apoio ao setor contribuem para reduzir custos, racionalizar a produção e elevar a renda. Fonte: Moraes, 1971, página 2. Nessa publicação, Moraes, 1971, página 2, aponta que o cooperativismo é destacado como principal instrumento de ação política agrária de Santa Catarina. Ao adotar essa estratégia, o governo catarinense deu origem a diversos estímulos governamentais ao desenvolvimento do cooperativismo. Um desses estímulos foi criado em 16 de julho de 1970, através da Lei Estadual nº 4.486. O governo estadual criou o Fundo de Estímulo à Produtividade, FEPRO, que pagava o frete de calcário e adubos adquiridos pelas cooperativas para uso dos seus associados. Além disso, até 1974 pagava todos os juros de máquinas adquiridas, com financiamento bancário, pelas cooperativas para uso de seus associados. Objetivava acelerar o processo de difusão dos modernos insumos agrícolas, notadamente os corretivos, adubos, máquinas agrícolas, mudas e reprodutores selecionados. Moraes, 1971, página 6. Segundo Pacheco, 2015, técnico da Caresc no período, o governo pagava o frete do calcário e, na época, o calcário era uma grande tecnologia. Hoje é mais comum. O INCRA, que era o órgão executivo da Política Nacional de Cooperativismo, apoiado pela Caresc, foi um dos principais executores do FEPRO. Imagem mostrando um recorte de jornal antigo com o título em letras maiúsculas e em negrito: FEPRO paga 2,5 milhões aos produtores. Abaixo do título, há um texto impresso em fonte pequena e densa, relatando que, em 1972, o governo do estado, por meio do Fundo de Estímulo à Produtividade, o FEPRO, destinou cerca de 2.596.671,13 cruzeiros para subsidiar o frete de corretivos, como calcário e fertilizantes, com o objetivo de aumentar a produtividade agropecuária. O trecho também menciona o volume de material transportado, 84.760 toneladas de calcário e 14.900 toneladas de fertilizantes.
beneficiando 35 cooperativas e 27 sindicatos. O papel tem aparência envelhecida, com leve tom amarelado típico de publicações antigas. Fonte: Acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito Semac. No governo de Colombo Salles, foi criado em 1971 o Fundo Agropecuário, que ampliou os subsídios do Fundo de Estímulo à Produtividade, pagando os juros de financiamento de equipamentos, secadores, máquinas de classificar e beneficiar, entre outros, adquiridos por cooperativas agrícolas. Moraes, 1971, página 9. Através da Lei nº 4.266, de 13 de janeiro de 1969, o governo criava os incentivos fiscais às cooperativas que correspondiam a 20% do ICM recolhido por elas. Segundo Moraes, esses incentivos possibilitarão, mediante projetos tecnicamente elaborados, a aplicação nos próximos 5 anos de 15 milhões de cruzeiros em nova unidade de armazenamento de cereais e agroindústrias pertencentes ao sistema cooperativista estadual. 1971, página 10. Mais um incentivo do governo para programas de armazenagem é a Lei 4.266, de 13 de janeiro de 1975, enquadrando as cooperativas no regime de beneficiárias do Programa de Incentivos Fiscais através do Fundo de Desenvolvimento de Santa Catarina, Fundesc. O encorajamento para o setor de armazenagem se fez marcante, consequência da possibilidade de retorno do ICM para o setor, na base de 20%. Anais, 1975, página 28. O documento defende que, graças ao referido fundo, Fundesc, alicerçado ao trabalho de abnegados dirigentes, as empresas cooperativas detêm 40% do total da capacidade estática de armazenagem do estado de Santa Catarina. O fundo só é usado pelas cooperativas em construção. Anais, 1975, página 28. A armazenagem sempre foi um problema para os produtores. Em 1984, as cooperativas e os comerciantes possuíam 82% das estruturas de armazenagem do Oeste. Várias organizações públicas ajudaram no financiamento de estruturas de armazenagem, principalmente para cooperativas de agroindústrias. Companhia de Financiamento da Produção, CFP, Companhia Brasileira de Armazenamento, Cibrasen, Companhia Catarinense de Armazenamento, COCAR. Mesmo havendo espaços adicionais em vários meses do ano para mais armazenamento de grãos nas empresas, há uma grande dificuldade de estruturas de secagem, de estruturas de transporte e de estruturas de armazenagem das propriedades. CEPA, 1985. Imagem mostrando um recorte de jornal antigo com o título em destaque, em letras grandes e escuras. Cooperativas do Oeste ampliam a armazenagem. O texto, impresso em colunas, relata que o governo de Santa Catarina, por meio do Fundesc, aprovou um grande projeto de incentivos fiscais para ampliar a capacidade de armazenamento de grãos das cooperativas agropecuárias do Oeste catarinense. O investimento total mencionado é de 41.237.386 cruzeiros, com parte dos recursos provenientes de incentivos fiscais. A matéria lista as cooperativas beneficiadas, como as de Xanxerê, Xaxim, Chapecó, São Carlos, Saudades, Pinhalzinho, Modelo, Palmitos, Cunhaporã, Descanso, Itapiranga, São Miguel do Oeste e outras, indicando o número de unidades e as respectivas capacidades de armazenamento em toneladas. O papel do recorte apresenta tom amarelado típico de documentos antigos, e o texto está levemente escurecido, com marcas regulares e tipografia de época. Fonte: Acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito Semac. Durante o 3º Congresso Catarinense de Cooperativismo, que ocorreu entre os dias 12 e 14 de agosto de 1975, em Florianópolis, Santa Catarina, Vitor Fontana, então secretário da Agricultura do Estado, apontava sobre o governo estadual conforme seu plano de governo. Os atuais projetos de produção animal e vegetal deverão levar em consideração que são sistemas de integração e cooperativismo os que mais se ajustam à estrutura fundiária catarinense, permitindo conduzir a exploração agropecuária de forma empresarial.
Anais, 1975, página 33. Além disso, era uma fonte segura de arrecadação de impostos. A cooperativa gera riquezas e, por força de seus sistemas de controle contábil, paga os impostos devidos sem a sonegação que ocorre nas demais fontes pagadoras, que vai até 50%. Anais, 1975, página 28. Fontana, em seu discurso durante o terceiro Congresso Catarinense de Cooperativismo, em 1975, demonstra o quanto o governo incentiva a modernização agrícola e o cooperativismo, ao falar que o Estado auxilia as cooperativas na importação de equipamentos para a modernização. A Secretaria da Agricultura importa esses equipamentos em nome da Secretaria, libertando assim as cooperativas de maiores tributos que pesam sobre a importação. Anais, 1975, página 33. O objetivo de modernização também pode ser percebido no discurso do secretário, ao apontar que os agricultores precisam de mais assistência dos governos para produzirem e permanecerem no campo, transformando as suas lavouras de manutenção apenas de consumo próprio numa lavoura mais produtiva, no sentido de que possam comercializar alguma coisa dessas pequenas lavouras, dessas pequenas propriedades. Mas para isso é preciso assistência técnica, é preciso levar recursos para eles. E eles continuarão cada vez mais pobres se não tiverem a assistência da educação cooperativa, do cooperativismo. Anais, 1975, página 33. Vitor Fontana ainda aponta, durante o mesmo evento, que o objetivo do governo estadual é aumentar a produção. Inclusive, se pode aumentar a produtividade, que é meta principal que nós devemos mirar para atingi-la. Não é lavrar mais terra, é lavrar a mesma quantidade de terra que hoje dê ara para que desta terra se possa tirar o dobro ou o triplo daquilo que se tira hoje, porque nossa produtividade realmente é muito baixa. Mas eu dizia, produzir tem condições técnicas. Há meios de ir se aplicando metodologia, aumentar a produtividade. Anais, 1975, página 35. Durante o encontro, discutiu-se bastante sobre como os incentivos envolvidos às cooperativas têm se constituído em motivos de acirrados debates, polêmicas e contestações dos intermediários, que veem no cooperativismo uma arma eficaz de combate a seus desmandos e aproveitamento da simplicidade do agricultor. Anais, 1975, página 28. Como um dos acionistas da Sadia, Vitor Fontana tinha interesses na modernização mencionada em seu discurso, pois seria diretamente beneficiado. Contudo, segundo Eloy Frazon, que coordenava o cooperativismo no Oeste Catarinense em 1975, o discurso do secretário não condizia com suas ações. Segundo Eloy, havia 8 coordenadorias de cooperativismo em Santa Catarina em 1974, as quais Vitor Fontana, como secretário da Agricultura no governo de Antônio Carlos Conder Reis, 1975 e 1979, extinguiu. Segundo Frazon, como as cooperativas começaram a ter um trabalho de escala, passaram a prejudicar interesses de SAS. Outro depoimento que demonstra que as SAS se sentiam ameaçadas pelas cooperativas é o de Glauco Olinger, na época coordenador da Caresc. A Constituição da Aurora foi recebida como concorrência desleal para a indústria frigorífica. Recebi muita pressão por conta desse projeto, principalmente do secretário da Agricultura da época. Olinger, 2014. Em 1975, o governo estadual criou a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, Embasc, que tinha parcerias com cooperativas, principalmente para o melhoramento de sementes. Em 1991, a Embasc passou a fazer parte da EPAGRE. Santa Catarina também foi bastante beneficiada pelo Programa Nacional de Assistência à Agroindústria, PRONAGRE, tendo recebido grande soma de recursos para investir na industrialização. Outro programa em que as cooperativas receberam recursos foi o Programa Especial de Apoio à Capitalização de Empresas, PROCAP, criado em 1963 com o nome de Fundo de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, Fundesc, e transformado em 1975 em PROCAP. Além desses, o primeiro Programa de Desenvolvimento Cooperativo para a Agregação de Valor à Produção Agropecuária, PRODECOP,
1975 a 1976, buscava incrementar a competitividade do complexo agroindustrial das cooperativas brasileiras, por meio da modernização dos sistemas produtivos e de comercialização. Imagem mostrando um recorte de jornal antigo com um título em destaque em letras grandes e escuras: Cooperativas Agrícolas de Santa Catarina beneficiadas com 40.959.000 cruzeiros. A matéria, impressa em 2 colunas, relata a assinatura de convênios entre o governo de Santa Catarina e diversas cooperativas agrícolas do estado, destinando recursos financeiros para apoiar e fortalecer o setor. O texto menciona valores e nomes de cooperativas contempladas, além de destacar a importância do incentivo para o desenvolvimento regional. No centro da página há uma fotografia em preto e branco mostrando um grupo de pessoas durante a cerimônia de assinatura. Ao centro, aparece o governador Jorge Bornhausen, acompanhado de representantes das cooperativas e autoridades, em ambiente interno com uma mesa e papéis sobre ela. O papel do recorte tem tom amarelado, característico dos documentos da época. Abaixo da imagem, lê-se a legenda: o governador Jorge Bornhausen, na assinatura de convênios de 40 milhões de cruzeiros com representantes de cooperativas catarinenses via Procoop. Fonte: Acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito Semac. Segundo o Jornal do Agricultor de janeiro de 1980, através de convênio com o INCRA e governo estadual, a Secretaria de Agricultura lançou um programa de assistência técnica e organizacional de apoio justamente às pequenas e médias cooperativas. Considerando que das 59 cooperativas de produção existentes em Santa Catarina, apenas 9 conseguiram atingir nível empresarial. Um dos objetivos do programa era aumentar o percentual de participação associativa em Santa Catarina de 15% para 23% em 4 anos. Para alcançar o objetivo, foram disponibilizados recursos financeiros para a contratação de engenheiros agrônomos, técnicos de contabilidade e outros profissionais, que, divididos em 7 regionais, trabalharão pelo aprimoramento, através da assistência técnica e orientação, sistema organizacional das pequenas e médias cooperativas. Jornal do Agricultor, janeiro de 1980. Nota de rodapé. O Jornal do Agricultor foi editado pela FECOAGRO entre junho de 1979 e março de 1983. Final de nota de rodapé. Imagem mostrando um recorte de jornal antigo com o título em letras grandes e escuras: Procapé assegura continuidade à armazenagem cooperativista. O texto impresso em colunas estreitas explica que a criação do Programa Especial de Apoio à Capitalização de Empresas, Procapé, garantiu a continuidade e o fortalecimento do processo de armazenagem das cooperativas agropecuárias em Santa Catarina. A matéria menciona o governador Antônio Carlos Conder Reis e destaca a importância da medida para o desenvolvimento econômico estadual e para o cooperativismo. O artigo também apresenta um pequeno subtítulo em negrito: O que é Procapé?, seguido de um parágrafo que define o programa e suas bases legais, mencionando a Lei nº 5.159, de 4 de novembro de 1975. O papel do recorte tem coloração amarelada, característica de documentos antigos, e o texto está levemente escurecido, com margens regulares. Fonte: Acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito Semac. Esses programas que mencionamos não poderiam ser executados sem agentes financiadores. Os principais foram BNCC, que fornece crédito às cooperativas, BRDE, que fornece crédito às cooperativas na área de investimentos e custeio de industrialização, BESC, que fornecia crédito às cooperativas, Banco do Brasil, que opera crédito de EGF, empréstimos do governo federal, às cooperativas, Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, que fornece crédito às cooperativas catarinenses. Jornal da Produção, janeiro de 1977. O Jornal da Produção também registra outros órgãos: Secretaria da Agricultura, a Caresc, Secretaria da Fazenda, Cobal e o SESC, como entidades apoiadoras das cooperativas. Imagem apresentando um recorte de jornal antigo
com o título em letras grandes e escuras: BRDE apoia cada vez mais o setor rural. O texto é impresso em colunas e relata as ações do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, em apoio ao setor rural e ao cooperativismo em Santa Catarina. Na parte central do artigo, há um trecho destacado com marcação laranja, indicando uma passagem de destaque. Abaixo, uma ampliação desse trecho é apresentada, conectada por uma linha preta ao ponto correspondente no texto original. O trecho ampliado e destacado diz: é de se destacar no trabalho do BRDE o apoio dado ao movimento cooperativista. Com efeito, o banco financiou a maioria dos silos e armazéns construídos pelas cooperativas catarinenses. Somente os financiamentos concedidos durante o ano passado às cooperativas do Oeste permitiram um acréscimo de 48.900 toneladas na capacidade estática de armazenagem. O papel do recorte tem coloração amarelada e textura envelhecida, típica de jornais antigos. Fonte acervo do Centro de Memória Alfa Maxi Crédito Semac. Depois do Recop, não houveram medidas que afetaram significativamente o cooperativismo. No entanto, podemos destacar as seguintes: a Lei Estadual nº 16.834, de 2015, que institui a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo e cria o Conselho Estadual do Cooperativismo, SECOP, órgão colegiado, deliberativo e normativo, vinculado à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, SAR. O objetivo é impulsionar o setor em todos os ramos por meio de ações diversas. A Lei Estadual nº 18.847, de 2024, que concede 20% de crédito presumido de ICMS às cooperativas de energia elétrica para modernizar o sistema elétrico. Leis e regulamentações para o setor agropecuário. Existem legislações como, por exemplo, a Lei nº 19.395, de 2025, que estabelece isenção e redução da base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais e internas com insumos essenciais ao setor agropecuário. A medida beneficia também o cooperativismo agropecuário, que é responsável por movimentar grande parte da produção no estado. Nota de rodapé, links de acesso para leis mencionadas. Final de nota de rodapé. Como já mencionamos no capítulo anterior, o governo estadual, em seus planos de governo, investia altos valores e incentivos à modernização da agropecuária e no fomento às agroindústrias. Com as leis e os projetos que analisamos, vale ressaltar que são apenas alguns dos mais impactantes para o cooperativismo. Podemos perceber que tanto o governo federal quanto o estadual têm incentivado as cooperativas agropecuárias, por vê-las como braços de aplicação de seus modelos de desenvolvimento. A preocupação do Estado de resolver os problemas de produção, comercialização, transporte, preços mínimos, armazenamento, crédito agrícola, em síntese, racionalizar os incentivos à produção agrícola, vinha ao encontro dos interesses dos produtores de unir-se em cooperativas. Desse modo, o Estado delega às próprias cooperativas parte dos encargos, tendo em vista a solução de problemas da criação da infraestrutura de produção e realização. Corradini, 1982, página 57. Corradini defende que a maneira como o cooperativismo se desenvolve após o período populista até a consolidação do Estado autoritário faz com que o cooperativismo politize-se corporativamente ao ponto de se tornar o canal político efetivo básico dos interesses das camadas sociais rurais melhor situadas socioeconomicamente e ou da expressão daqueles interesses que, se bem que contraditórios em relação às políticas estatais, não põem em questão o processo de acumulação e reprodução do capital. Simultaneamente, através desse canal político, o Estado busca a concretização de sua intervenção. Assim, ao mesmo tempo em que esse cooperativismo serve como instrumento de mediação política, o Estado consegue, por seu intermédio, ter o controle e resolver parte das tensões sociais mais acirradas no meio rural, sem pôr em questão o padrão de acumulação vigente e sua correspondente forma de dominação política. 1982, página 65. Búrigo assinala que o apoio do Estado às cooperativas agrícolas não foi homogêneo em todos os estados, mas que,
De uma forma geral, observou-se uma estreita ligação entre as cooperativas agrícolas e as políticas de Estado em apoiar a criação de complexos agroindustriais. Foi desse modo que muitas cooperativas se agigantaram no país e mudaram de empresas comerciais para empresas agroindustriais. 2007, página 32. A Cooperalfa também passou por esse processo em que deixou de ser cooperativa agropecuária para ser agroindustrial em 2009. Como vimos durante o capítulo anterior e neste, as cooperativas agropecuárias se tornaram, em certos casos, grandes empresas agroindustriais, que em muitos casos não conseguem mais atender seus pequenos, médios e grandes associados de maneira igualitária. Esse processo acabou impondo níveis tecnológicos não compatíveis com a realidade da maioria das unidades familiares de produção agrícola, além de levar a uma seleção dos tomadores de crédito, já que o crédito estava disponível somente aos que adotassem o padrão tecnológico recomendado. Recorde-se que, durante as últimas décadas do século passado, entidades de representação de agricultores familiares, como sindicatos de trabalhadores rurais, associações de pequenos agricultores e outras organizações de apoio às organizações populares rurais, formulavam comentários negativos quanto à gestão e às diretrizes que orientavam as organizações cooperativas existentes. Essas críticas consideravam as cooperativas como entidades conservadoras, tanto por apresentarem modelos de gerenciamento julgados conservadores, por restringir a participação e o controle democrático dos associados na administração da sociedade, quanto por produzirem e recomendarem práticas agronômicas que vinham sendo questionadas por aquelas organizações. Além disso, o gigantismo de algumas cooperativas, resultante da estratégia de fusão e incorporação das pequenas pelas maiores, também contribuiu para esse distanciamento. Búrigo, 2007, página 50. Conforme citado por Búrigo, 2007, uma série de contradições dentro do sistema vem sendo discutida por diferentes setores da sociedade e pelas próprias cooperativas. Se por um lado há uma necessidade cada vez maior de atender ao mercado consumidor e se tornar competitivo, por outro lado, a ideologia lembra as cooperativas de que seu papel na sociedade é maior do que apenas ser viável economicamente. Segundo Pereira, o próprio cooperativismo também cresceu enraizado no interior dessas contradições, mesclando ideologias socialistas e liberais em um único conceito e criando o que alguns autores chegaram a chamar de caminho do meio. 2012, página 178. Como ideologia que prega cooperativas economicamente viáveis e socialmente justas, os desafios do dia a dia no sistema mostram ao cooperativismo que a prática é muito mais difícil que o discurso, pois a concorrência entre forças de cooperação e de competição se faz presente tanto na cooperativa como instituição quanto na família do associado. A próxima página difere do padrão visual principal do livro. Em vez de fundo branco com texto preto, apresenta fundo verde escuro e letras brancas. O texto está alinhado ao centro e diz: o cooperativismo tornou-se o principal instrumento de ação política agrária do Estado catarinense a partir da década de 1960. Ao adotar essa estratégia, o governo de Santa Catarina deu origem a diversos estímulos governamentais em favor do desenvolvimento do sistema. As páginas seguintes retornam ao padrão de fundo branco com escrita preta.